Eles gostam de saltitar em plataformas e de comer cogumelos alucinogénicos que os fazem sonhar com dinossauros. Eles são os Super Mario Bros. No início dos anos 90, a Nintendo era um verdadeiro monstro de vendas de videojogos, com mais de 200 milhões de consolas distribuídas por todo o mundo, fosse em casa ligadas à televisão ou nas mãos dos jogadores graças ao popular Game Boy. Na dianteira estava aquele que era, e provavelmente ainda é, a mais popular mascote dos videojogos, um canalizador italiano com o péssimo hábito de andar às cabeçadas em blocos chamado Mario, Super Mario. Numa jogada inédita, a gigante japonesa faz um negócio que parecia ter tudo para correr bem, vendendo os direitos da saga do Super Mario aos estúdios americanos. Em breve, os gamers poderiam finalmente assistir à primeira adaptação em imagem real de um videojogo para o cinema. E é precisamente aqui que pegamos no comando, carregamos em start e embarcamos neste comboio em chamas chamado Super Mario Bros. Super Mario Brothers, o filme de 1993. Por agora, recebemos aqui no Salão de Jogos o herdeiro mais velho do espólio de DVDs e videocassetes que o Paulo tem andado a acumular estes anos todos. Falo, pois, de Leonardo Fajardo. Olá, Leonardo. Olá. Estás fixe? Olá. Estou, como sempre. Eu estava aqui a pensar que não é a primeira vez que tu vens ao nosso podcast. Tu já cá estiveste... Eu não. Tiveste quando... Esta já é a terceira vez. Exato. Opa, eu só me lembrava dele uma vez no Jurassic Park. Sim, mas Jurassic ele teve Park, uma quando muito era mais mais recente novo. e muito mais participativa, que foi no... Sim, do Pocahontas. Não. Tarzan. Mas eu não me lembro Tarzan. disso. Foi no Tarzan. Tarzan. Nós nunca fizemos Certeza, a eu Pocahontas. acho que foi o Pocahontas. Não, foi no Tarzan. Eu sei que foi no Tarzan porque nós tivemos depois como convidado o compositor da banda sonora, o Marco Mancina. E sei Muito que sei que Ok. vocês viram o Tarzan dobrado em brasileiro. Mas pronto. Verdade. Pois foi. Por causa de Santiago. Yeah. Oi Tarzan, vem comigo para a selva saltar. Então agora é Super Mario, não é? Que se vai falar. E está a fazer 30 anos. É verdade. Este ano faz É 30 anos verdade. daqui a uns E- mesitos. O primeiro filme, claro, estamos a E falar por acaso, no primeiro. claro, e como aqui nós temos em comum, eu e o meu filho, o gosto por alguns jogos, ele, quando viu o trailer do último Super Mario, começámos a falar sobre isso e eu disse-lhe que, olha, espera lá, mas existe um filme mais antigo do Super Mario e com pessoas Yeah. e live action. E ele, o quê? Temos que ver isso. Opa, e nós já dávamos... Calma. Eu fiquei a pensar que era um daqueles filmes bem antigos que a edição era horrível, mas só que mesmo assim eu queria ver. Então, mas depois foste ver e chegaste à conclusão que é tudo isso que tu pensavas, ou não? Não, olha, Exatamente. eu tenho uma novidade a dizer-te. O Leonardo está no Letterboxd e deu caraças, 4 estrelas. Isso agora é que dizes? Deu- Eu quero seguir Deu o 3 Leonardo. deu 3 ou 4 estrelas ao Super Mario de 93. Deste quantas estrelas? Já não me lembro. Foi 3,5, 4, alguma coisa assim. Epá, eu estou curioso. Eu estou curioso para perceber porque é que tem uma nota dessas, não é? Porque, Também eu. Porque O epá, que é que tu, aquele o que é que filme tu é viste no qualquer filme coisa. que gostaste? Para já eu quero perceber qual é que é a vossa ligação ao Super Mario, porque o Super Mario é o primeiro Super Mario. É um jogo dos anos 80, mas já vamos na terceira década, não é? 80, 90, 0, Certo. não é? Já vamos na terceira ou quarta Certo. década e os jogos do Super Mario continuam por aí e continuam a ser um campeão de vendas. A minha ligação, Sim. certo, a minha ligação remonta aos anos 80. Eu não tinha pessoalmente nenhum Game Boy, nenhum NES, mas tinha... Tenho. Tens agora. Mas eu tinha uns primos. Teu pai não te comprou que uma tinham... Switch, Leonardo? Não, comprou uma Game Boy, uma mini arcade e uma Nintendo de. Uma De Nintendo com uns 40 anos. 1985 para aí. Exatamente. Não, é uma mini. Não, isto é o efeito de nostalgia aqui a funcionar.
E havia aqui alguns jogos que eu podia jogar com eles. Mais 5 ou 6 anitos, Leonardo, e vais ter uma PlayStation dos anos 90 em casa. Não é? Exatamente. Só estamos tipo 30 anos atrasados. Mas vá, não vamos fazer bullying, que eu também sou um retro melhor gamer e não, eu melhor adoro jogar jogos dessa era também, portanto. Pronto, resumindo, eu ia à casa de uns primos onde havia um Game Boy, eu ia à casa de outros primos onde havia o NES de 8 bits. Nós não dizíamos NES, pá, nós dizíamos era uma Nintendo. Era uma Nintendo, sim, mas hoje para distinguir já dizemos NES. E aliás, naquela altura havia um duelo entre a malta que era possuidor de uma Nintendo e malta que era possuidor de uma Sega. Sim, Eu sou dessa altura. Mas sabes que a propósito disso, a Nintendo realmente havia de facto um campeonato, Uma rivalidade. Entre as duas marcas, era o Super Mario de um lado e o Sonic do outro. E o Sonic do outro. Essencialmente eram as duas mascotes principais de cada lado a gladiarem-se no mercado. Agora, curiosamente em Portugal, a marca Nintendo nunca teve a mesma força que a Sega. Verdade, eu só me lembro de ver o NES à venda no continente. Tinha lá os comandos e uma televisão disponível e com um cartucho inserido. Yeah. E tu podias ir testar, não é? E eram os putos a fazerem fila para jogar. Opa, e isso desapareceu. Isso desapareceu não por ter sido comprado, mas desapareceu, deixaram de ter se vender, lá. venderam-se muito poucas. Eu sei que existiam. Eu lembro-me, por exemplo, a Super Nintendo, que apareceu já nos anos 90. Exato. Teve alguma expressão, mas a Sega, em Portugal, pelo menos na nossa realidade, era de longe a consola mais comprada. Eu só conhecia amigos que tinham. Era muito mais popular. Mas a questão é que também era mais cara. Tinha mais bits, não é? Não sei se era mais cara. Não sei se era mais cara. E os jogos também eram mais caros. A questão é, quando eles lançaram o Mega Drive 2, eu tenho a ideia que era entre 12 a 16 contos. Sim. Os jogos da Nintendo e ia lá para os 22 contos. Não, estás enganado. Os jogos da Mega Drive. Os jogos em Portugal andavam ali na ordem dos 10, 12 contos, que hoje seriam 50 euros, 60 euros, que curiosamente é das poucas coisas no mercado que quase não sofreu com a inflação. Os videojogos têm-se mantido mais ou menos consistentes a nível de preços desde os anos 90, que é uma coisa incrível, não é? E eu mesmo assim ainda acho caríssimo. Há outras justificações para isso, mas a Sega, por exemplo, tinha a Master System e a Mega Drive, que era uma versão superior da Master System. Eu tinha uma Game Gear, certo, que era uma consola, era a consola portátil era o Game Sega. Boy da Sega. Exatamente, que era uma consola superior ao Game Boy porque era a cores e a consola era uma consola mais robusta, mas perdia no preço, porque a Game Gear era para aí 3 vezes mais cara que o Game Boy e o Game Boy estava em todo lado. Os jogos que eu mais jogava na Nintendo era o Super Mario Bros, o Super Mario Land, o Super Mario World. O Super Mario Land Kart, era a versão do Super Mario para Game Boy. Para o Game Boy, exatamente. E o Donkey Kong Island. E havia um outro jogo que pouca gente deve se lembrar, que era o Bayou Billy, que era um jogo que um primo meu adorava, e eu adorava jogar aquilo. Era uma espécie de Indiana Jones dos pântanos. Mas para o Game Boy? Com um chicote. Não, para o Nintendo. Ia caçar crocodilos. Estou aqui, The Adventures of Bayou Billy. Exatamente, Nintendo, eu adorava jogar isso. O facto de eu não ter amigos que tivessem Nintendo, e eu próprio também não ter uma, fez com que esta geração de jogos do Super Mario e afins me tivesse passado ao lado até muito tarde, e eu já só quando era já um homenzinho, e já estávamos para em 2000 e tal, é que eu finalmente tive... Já eu te conhecia? Estás tu a querer dizer já eu te conhecia? Já tu me conhecias quando eu adquiri uma Wii, uma Nintendo Wii, que é uma consola de... Deixa lá ver quando é que a Nintendo Wii... 2006. O Mario Kart que eu conheço é aquele que tem os mapas e também tem os Lucky Blocks e nós podemos apanhar os objetos e jogar para os outros, mas só que assim já é mais recente. Então qual é que era aquele que tu jogavas? Não, era um mais antigo, uma versão mais antiga. Sim. Só descobri todo este manancial de jogos de Super Mario e parecidos e todas as variantes do jogo, porque o Super Mario entretanto havia o Super Mario Party, há um Super Mario em origami,
há imensos Super Marios, mas eu só descobri isso já na idade adulta. Super Mario 64. Mas eu nessa altura eu já namorava, Daniel, então deixei os videojogos para trás. Pois, mas isso é uma visão muito antiquada, Paulo. Sabes que os videojogos não são só entretenimento para crianças, já devias ter limpo isso da tua mente, mas pronto. Eu tenho que dar o braço a torcer e reconhecer que os jogos do Super Mario, no seu todo, são um franchise extremamente criativo, viciante. Os jogos são realmente muito imaginativos. Eu comecei a jogar o Super Mario Galaxy e mais recentemente comprei uma Switch e joguei lá estes mais recentes, que é na verdade onde este filme mais recente vai buscar o look dos personagens. É o Super Mario Odyssey e a todos estes Super Marios mais recentes. Super Mario 64. O Super Mario 64 é assim... mais pixelizado. Eu joguei o Super Mario 64 há muito pouco tempo. É muito fixe. E é muito fixe, é verdade. Foi o primeiro jogo. Leonardo, tu não deves saber o que é que eu estou a falar, mas o Paulo talvez saiba. Foi o primeiro jogo, e se calhar o único, a levar a nota de 100% no saudoso Templo dos Jogos, que dava na SIC. Aí, pois era, lembro-me disso. O Leonardo, havia um programa de televisão dedicado a videojogos e era a única maneira que nós tínhamos. E a intro, eu lembro-me que a intro desse programa era baseado no Perigo Iminente. No Blade Runner, sim, era muito parecido com o Blade Runner, é verdade. E nós víamos, era nesse programa, que era semanal, que nós víamos os videojogos que iam sair, eles faziam as reviews aos videojogos e o Super Mario 64, quando saiu no mercado, Leonardo, as nossas cabeças explodiram. Nós não queríamos acreditar. O quê? Em 3D? Isto é a coisa mais fixe de sempre. E não é o Tubarão 3D. E não é um 3D. 100%, levou a nota de 100% no Templo dos Jogos. Foi um Sim, mas só que uma contextualização histórica. O Templo dos Jogos não foi o primeiro programa de televisão sobre videojogos, pelo menos em português, sobre videojogos. Então, havia um programa na RTP que era o Ponto por Ponto, apresentado pelo Raul Durão, e havia uma rúbrica, e aquilo era uma seca. Mas era uma rubrica, não era um programa inteiramente. Uma rubrica que falava sobre videojogos, e eu aguentava. Aquele programa para mim durava 3 horas. Eu não sei se era 3 horas ou não, mas parecia que era 3 horas. Só para 5 minutos daquela rubrica dos videojogos. É só aqui a tentar avivar a memória do jogo octogenários Templo dos Jogos, sim. Exatamente, dos octogenários que estejam por aí desse lado e que se lembrem disso. Sim, antes de chegarmos aqui ao filme, eu quero só dar aqui 2 anotações que antecedem o filme de 93, que é o facto de ter existido um filme anime em 1986 chamado Super Mario Bros. Ou Brothers, é melhor dizer Brothers, não é? Que é para não confundir. Super Mario Brothers, The Great Mission to Rescue Princess Peach, que é um filme anime de 1986 que tem 1 hora e que foi vendido apenas no Japão. E as cópias do filme têm hoje o estatuto de raridade porque existiram muito poucas em circulação, mas quem tiver muita curiosidade pode sempre ir ao YouTube, que alguém colocou lá uma versão restaurada na íntegra deste filme. Depois, o que houve ainda antes do filme foi uma série de televisão, que era o The Super Mario Brothers Super Show, que passou em Portugal. E eu tenho boas memórias desta série, especialmente por causa da música do genérico. Tinha um episódio de animação, ou 2 episódios de animação pelo meio, mas tinha 2 atores de carne e osso, interpretados pelo Lou Albano e o Danny Wells. Ei, eu lembro-me disso. Isso era terrível, isso era terrível. Mas a música... ele era um Mario velho e gordo. Era que ele tinha uns sketches com atores reais e depois eles passavam para os bonecos. Eu evitava isso com uma peste. Eu odiava isso. Eu via isso já me lembro. E a música que vocês estão agora a ouvir, era o máximo. A música do genérico era muito, muito fixe. E aparece homenageada agora no filme novo. It's a me, it's a Mario. It's a me, a Mario. They're brothers. They're plumbers. Oh no. Mario! Luigi! They're on the trail of a kidnapped princess and a mystical meteorite. It's incredible! That gives anyone who possesses it the power to rule the universe. Get me the rock! Come and get it, lizard breath!
E então, eis-nos chegados a 1993, não é? Sim. Esse futuro do passado. Esse retrofuturo. E eu não soube que este filme tinha estreado, que existia sequer. Sim. Eu só descobri este filme no videoclube. Também. Por entre aquelas capas que lá estão dos vários filmes a descobrir. Opa, e ainda por cima, esta estava num sítio em que o sol batia constantemente e estava mais desbotada do que o habitual, esta capa. Eu passei por esta capa várias vezes e eu nunca percebi que era. Eu também. Eu nunca percebi que era o Super Mario. Eu também. É a mesma cena. Eu lembro-me de pegar na Não cassete e aquilo. Eu lembro, a cassete no meu videoclube era aquela que tem o Mario e o Luigi a fazer a letra M num logótipo metálico, assim com umas cores muito pálidas. Sim. E eu lembro-me de pegar naquilo e lembro Super Mario, mas isto é do jogo. E não ficar convencido, porque aquilo era tão diferente do que a gente conhecia do Super Mario que eu achava que aquilo não era, percebes? Portanto, eu poisava a cassete e não lhe mexia mais, aquilo nem sequer me despertava o interesse. Eu tinha lá, ela estava lá naquele canto e eu pensava assim, bem, quando tudo aquilo que me interessa eu já tiver visto e aquilo que eu queira ver quando já tiveres consumido todos os recursos deste videoclube, exatamente, pode ser que eu alugo este filme. Pode ser que, não é? Pronto, e aconteceu um dia, eu fui ver aquele filme, levei o filme para casa, mas foi só porque não havia mesmo mais nada para alugar. Epá, e foi muito mixed feelings com que eu vi o filme. Eu lembro-me de ir à casa de um amigo meu, que por acaso tinha uma Master System, eu não tinha uma Master System, e no verão às vezes eu ia à casa dele, era a desculpa perfeita para eu poder jogar jogos que habitualmente não podia jogar. E um dia eu cheguei lá e ele diz-me, olha, eu aluguei o filme do Super Mario. Mas eu dei-lhe uma tampa, eu queria ir jogar, percebes? E o pobre coitado foi para outro quarto ver o Super Mario sozinho e eu nem com o filme à borla, eu tive curiosidade de o ver. Eu fiquei a jogar Master System enquanto ele via o filme do Super Mario. Este filme foi o primeiríssimo filme adaptado diretamente de um videojogo, não é? Então estávamos aqui em terreno desconhecido de alguma forma. E Mario e Luigi são dois canalizadores a precisar desesperadamente de trabalho. Numa manhã agitada em Brooklyn, Luigi conhece a arqueóloga, que na verdade é a princesa da Terra dos Koopas, e nessa mesma noite ela é raptada e levada para a dimensão alternativa, cujo portal se esconde nos esgotos da cidade. Mario e Luigi vão no seu encalço e é aqui que a porca torce o rabo. Espera lá. Tu tinhas dito que o portal fica no esgoto. Certo. Mas só que, eu não sei se isto está certo ou não, mas eu acho que isso está errado porque depois dos maus levarem a pitos pelo portal, sim, ela dá o cristal que ela tinha ao pescoço ao Luigi. Certo. Então eu acho que esse cristal é que abre os portais. E pode abrir um portal. Mas o primeiro portal, mas onde eles entram, o portal está no esgoto. Acho que o portal pode ser aberto em um sítio qualquer com pelo cristal. Pelo amuleto. Outra questão que eu tenho com este filme é que, ok, eles supostamente são uma raça de dinossauros que evoluiu numa realidade alternativa paralela. Sim. O que eu não desgosto é essa ideia da realidade alternativa, não desgosto. Agora a questão era uma ideia não fixe, não tivesse ela zero a ver com Super Mario, não é? Adaptar um videojogo não deve ser uma coisa fácil quando tu tens uns bonecos que comem cogumelos e andam aos saltos em tubos, não é? Criar uma história em torno disso também não é uma questão fácil. Não é fácil. E acho que esta questão dos jogos da realidade alternativa, não é? Deste universo paralelo, para mim fazia sentido. Agora, o que não faz sentido é quando tu sais de Brooklyn, entras num portal temporal, e entras num novo Brooklyn, num cyberpunk, não é? Uma coisa assim. Sim, saída de um futuro pós-apocalíptico, não é? Uma coisa muito feia e os dinossauros parece que são os animais de estimação lá dos supostos dinossauros que evoluídos, não é? É como se nós tivéssemos tipo chimpanzés em casa ou uma coisa assim. Sim, exatamente. Mas a questão é que isto nunca deveria ter sido um filme com atores reais. Isto devia ter sido um filme de animação. Ponto. Como eles fizeram agora mais recentemente e bem. Para complicar a questão, acho que eles não estavam verdadeiramente interessados em fazer uma adaptação do jogo. Estavam interessados em fazer um filme que apelasse a um público infanto-juvenil, mas que tivesse referências muito vagas ao videojogo. O filme é uma coisa mesmo muito estranha. Aquele universo não... Mas tu achas que o filme é direcionado para um público mais jovem? É complicado. É porque o filme tem conceitos que parecem claramente feitos para miúdos,
Mas depois tem lá bares de strippers, tem Sim. perseguições de carros que parecem saídas do Mad Max. Sim, tem coisas ali muito descontextualizadas e desconexas. E é uma salganhada de referências e de cenas. E o próprio filme, a própria estética do filme, não convence os miúdos. Pá, aquilo não é um filme, quer dizer, convenceu o Leonardo. Mas fixe. eu acho que na altura os produtores também tiveram essa noção que este conteúdo deveria ser direcionado para um público mais jovem, e daí terem contratado vários guionistas para suavizar o texto e direcioná-lo. Pois, mas aquilo era um sai e entra de guionistas a tentar resolver argumentistas, não é? Exatamente. A tentar resolver eram demasiados cozinheiros de volta da mesma sopa, que já estava um bocado mal cozinhada à partida, com demasiado sal. Verdade. Não dá para corrigir, Verdade. não é? E apesar do elenco ser um elenco cheio de nomes sonantes, como o Bob Hoskins, o Dennis Hopper, o John Leguizamo, que na altura estaria em mais início de carreira, Sim. e até a belíssima Samantha Mathis, e até uma breve aparição do Lance Erickson. A questão é, toda esta malta, eu acho que não tinha noção achas que foi ao engano? Naquilo que estavam a meter. Yeah. Portanto, toda a gente verbalizou posteriormente que detestaram a experiência, que correu muito mal. Nem conheciam os personagens. O Dennis Hopper disse que tanto o Dennis Hopper como o Bob Hoskins, que os filhos é que lhes falaram nos videojogos, que eles nem conheciam os seus próprios personagens. Que é isso, né? E que a rodagem foi um pesadelo, porque quem estava a realizar era um casal. Era Nunca o ponham Ricky um Morton. Casal a realizar, não é? Tipo, vai correr mal. Pois, eu também acho que não vai correr bem. Era o Ricky Morton e a Annabelle Jankel. Eles tornaram-se conhecidos por fazerem uma série na MTV que tinha aquela personagem. Era o não sei que Max Headroom. Não Max era o Max Headroom. Exatamente. Era uma personagem virtual. Que deixa-me recordar-te, Paulo, que é uma criação de um ex-convidado do VHS. Já não te lembras? Então. Foi criado pelo mesmo tipo que fez o Alien da Alien Autopsy. Agora não. John Humphreys. Ele tem um nome um bocado esquisito. John Humphreys. John Humphreys. É isso. Okay, acho que é bem. John Humphreys, sim. Mas pronto, eu acho que isto foi uma experiência. Aliás, o filme, a rodagem, era suposto ter durado 5 semanas e acabou por durar 17 semanas. O Bob Hoskins, a dada altura, já depois das gravações, já numa fase muito posterior, ele acaba por dizer que quando contrataram este casal de realizadores, confundiram arrogância com o talento com arrogância. Sim. Então, nesse aspecto acho que não foi das melhores experiências para eles, mas contudo, aquilo é um train wreck, não é? A acontecer, e está tão over the top e tão over the place mas isso desperta a curiosidade. Eu lembro-me na altura, eu não gostei particularmente do filme. Não, mas eu consigo perceber. O filme é tão idiota e tem de coisas que eu estava a ver o filme e estava a pensar, mas eles tiveram que ter uma coragem para espetar esta cena no ecrã, tipo o pai da outra, que é o fungo da cidade, meu. Parece uma cena de Cronenberg. Foi o único paralelismo que eles conseguiram encontrar entre o reino dos cogumelos é fazer um gajo que ele era um fungo espalhado pela cidade toda. Mas as ligações parecem saídas de um sonho psicótico, um sonho febril que tu tiveste. Sim, e que decidiste escrever aquilo. Eu, para mim, acho que o filme não tem nada a ver com o jogo. Mas o que é que te atraiu neste filme? Gostaste deste filme porquê? Por causa da idiotice do filme. É? O filme é tão idiota, mas tão idiota que dá a volta. Até dá vontade de rir. É tão mau que é bom, é isso? É tão mau que é bom. Então, olha, tens a quem sair, deixa que te diga. Como raio é que o pai da Peach se transformou no fungo? Foi naquele aparelho de desevolução. Desevolução. Acho que ele desevoluiu. Mas desevoluíram-no. Se toda a gente era um dinossauro, como é que ele era um fungo? Ele desevoluiu para um fungo. Não, porque eles quando desevoluíam algumas criaturas, elas ficavam tipo uma nhanha no chão, não era? Não sei. Não, eles ficavam, transformavam-se nos umpas. Sim. Que eram aqueles grandalhões com a cabeça muito pequenina. A sério, mas quem é com a cabeça muito pequenina? O design desses bonecos? Os Umpa-Lumpas.
Olha, mas eu por acaso gosto dos bonecos, pá. Eu gosto dos Umpas, pá. Não, aquilo deixa-me desconfortável, aqueles Umpa-Lumpas. Aquilo é muito estúpido, pá. Aquilo é muito Agora, estranho. O Toad, eu não consigo perceber o Toad. Eu nem sequer vi o Toad no filme. Não, O Toad é um gajo. O Toad é aquele músico. É um É aquele gajo, músico que tem- mas aparece Não. tipo. É, esse mas é que é ao o Paulo, Toad. aparece Não. 2 minutos e desaparece, pá. Não, ele depois transforma-se num Umpa. Sim, eu não sabia que esse era o Toad, eu não tinha percebido. Esse é o Toad. Pensava que esse era um dos maus que estava lá. Não, então ele era amigo deles ao início, mas foi uma coisa tão breve. Olha, o Yoshi tem que aparecer. Por acaso, o Yoshi Opa, foi uma o coisa para mim, foi uma Yoshi, desilusão. Foi uma desilusão porque àquela altura já Já vi o existia. Jurassic Park. É isso, já existia o Jurassic Park. Que Como é que o Jurassic Park é O tão Jurassic bom? Park estreou 2 semanas depois. foi 2 semanas depois, mas pronto, são do mesmo período. Se tu consegues ter uma referência, não é? A nível de efeitos visuais, àquela época, obviamente, estamos a Aquilo não é falar um de efeito orçamentos. visual, aquilo é um efeito especial, porque é um boneco, é um robô. Epá, aquilo fica tão pálido perante o Jurassic Park. E este aqui é suposto ser um boneco quase desenho animado. Mas eu acho sinceramente que o bonequito do Yoshi não está mal. Está giro. Não sei. Está giro. Agora, não é o Yoshi. Não me lixem, não é? Aquilo é um. Pois não, claro que não. Aquilo é um Velociraptor bebê. Aquilo, exatamente. Não é um tipo Yoshi. Porque o Yoshi é raptorzito. um bicho verde E com uma simpático carapaça e vermelha, bonacheirão, não não é? é? E no filme é Um lagarto com 2 pernas. O que peca por defeito, que é o filme de 93, não ter referências suficientes ao jogo, tem depois o novo em excesso, que aquilo são referências non-stop. Eu não acho que seja excesso, muito honestamente. Sim, não estou a dizer que seja um excesso, Não acho. mas tem muitas. Por muito bom que o Dennis Hopper seja como ator, epá, pronto, ele tem um aspecto humano como o Bowser ou o Koopa. Claro, não, claro. não fazia sim, sentido sim. nenhum. E a questão é que naquela altura tu também já tinhas as Tartarugas Ninja, epá, com fatos que eram credíveis àquela época, percebes? E então, epá, não fazia sentido, epá, não terem usado, epá, nem que fosse fatos ou alguma Tentassem, coisa pois. para representar, para se aproximar não- um pouco mais dos personagens. Eu acho que eles não queriam fazer uma adaptação do videojogo. Eles queriam capitalizar com o nome do videojogo e achavam que isso bastava. E não nos esqueçamos que estávamos em 93, esta era a primeira adaptação de um videojogo. Portanto, eles não tinham um background sequer. O Bowser, há uma parte em que ele mostra que o planeta deles é literalmente mais pequeno do que Plutão, que é um planeta anão, e é tudo deserto e só tem uma cidadezinha. Sim, Qual é o assim, sentido disso? Foi que se arranjou, Leonardo. Uma coisa que eu achei estranho foi supostamente o Koopa usurpou o poder, não é? Porque aquilo era um reino, não é? Eles regrediram o rei para o estado de fungo e aquilo era um reino. Mas tu vês espalhados por toda a cidade cartazes a dizer votem Koopa no for Koopa. president, não é? Exatamente. Então, mas votar como? Então aquilo não foi um golpe de Estado? Foi uma eleição, não é- foi uma eleição forjada, se calhar. E, Então, mas havia um e rei- convém aqui referir que o Koopa é estranhamente parecido com o Donald Trump. Talvez não seja coincidência. Tu queres explicar aí, Daniel, o porquê de nos sítios do planeta o Koopa é conhecido por Rei Koopa e noutros é conhecido por Bowser? Opá, isso sabes, Léo? a Peach Acho que também sim. é Peach numas partes do mundo e é Daisy noutras partes do Daisy mundo também. noutras. Sim, Mas isso queres tem, a ver, explicar, isso Léo? tem a ver com os jogos, porque os jogos, quando foram lançados para o mercado americano, eles alteraram o nome de uma série de coisas para o tornar mais Não sei se a explicação é essa. Leonardo, o que é que tu achas que é? Eu também já não me lembro muito bem como é que é, mas acho que é no Japão tinham-no chamado de Bowser. Mas só que depois, quando foi para a Europa e para os Estados Unidos, mudaram o nome dele para o Rei Koopa ou o King Sim, Koopa. teve a ver com os lançamentos e com em diferentes mercados. Sim, eles na altura mudavam os nomes às coisas porque renomearam não... personagens. Sim. E o mesmo acontece com personagens do Sonic. O Sim. Dr. Robotnik ou Eggman. Era o Eu Eggman. conheço sim. por Dr. Eggman. Mas por tu exemplo. conheces como Eggman porquê? É porque quando eu era mais novo havia uma série de Sonic que é o Sonic Boom. E eu Sim. adorava ver essa série. Hoje em dia eu acho que essa série não tem nada a ver com os jogos, nem nada disso. Mas quando eu era mais novo eu adorava ver. E havia um personagem, que era o Dr. Robotnik, que eles chamavam de o Dr. Eggman. E por isso eu Pois. fiquei a conhecer assim. Mas era dobrada ou era com legendas? Era em português. E tu nunca jogaste, por exemplo, o Luigi's Mansion?
Eu conheço, mas nunca joguei. Que aquilo é um spin-off com o personagem do Luigi, sendo que nestes jogos aquilo é tipo caça-fantasmas. Ele vai às mansões tentar apanhar os fantasmas. Ele vai para uma mansão assombrada. Sim. Exatamente. Pronto. E há uma referência também a isso neste novo filme, que há lá uma sequência em que ele vai lá. Que ele vai lá para aquela mansão. Ele cai. Quando ele cai no reino do Rei Koopa. Tenho aqui uma referência às cenas cortadas deste filme, que há cerca de meia hora de cenas cortadas do filme. Que foram cortadas, é verdade, que foram cortadas com o objetivo do filme ficar com uma duração mais aceitável para o público juvenil. Pois, e mesmo assim ele já parece longo. Estas cenas nunca foram mostradas oficialmente, mas em 2019 alguém encontrou uma velha versão em videocassete, provavelmente usada para distribuição interna na altura, com estas cenas incluídas no filme. E se procurarem por Morton Jankel Cut, vão poder ver o Super Mario Bros. Com um pouco mais de 2 horas de duração. O de 93, claro então, está. Tem que se fazer uma petição online para isso. Mas lá está, lançado, mas as cenas têm evidente uma clara... Tem muito menos qualidade do que o resto das cenas do filme, porque foram aproveitadas de uma velha videocassete e nunca foram distribuídas. Não existem oficialmente em nenhum formato. Certo. Pronto. Come on, Mario! Our big adventure begins now! Ah! Get it up, get it up, get it up! There's a huge universe out there. Whoa! With a lot of galaxies. They're all counting on us. No pressure. O Bowser, ou Rei Koopa, está a conquistar todos os reinos da sua dimensão para alcançar a poderosa estrela que lhe dará força para reinar sobre todos os reinos ao lado da sua amada, a bela princesa Peach, uma humana que foi parar ao reino dos cogumelos quando era bebê. E eles criaram-na. E eles criaram-na. Eu esqueci-me do S. E eles criaram-na com sua princesa e protetora. Como sua princesa e protetora. Tens muitos erros ortográficos, mas está bem. Só que ela não quer nada com ele e vai partir-lhe o coração. Mario e Luigi são sugados para esta dimensão, mas vão parar a reinos diferentes. Luigi é agora prisioneiro no reino de Bowser e Mario vai parar ao reino dos cogumelos. Lá faz amizade com a princesa e Toad. E juntos irão à ilha de Donkey Kong para pedir ajuda no combate ao maléfico Rei Koopa. Desculpa lá, Leonardo, ele escreveu a história toda, ele não se sabe conter. Não, tu interrompeste na última frase. Não será um percurso fácil, mas juntos irão lutar pela vitória. Tcharam! Boa! Spoiler alert, eles conseguem. Corre tudo eles bem no final. Eles vão lutar, mas não podemos dizer se eles ganham ou não. Exato. Ok. O filme, como nós já aqui mencionamos, tem imensas referências. Eu gostei muito deste filme. Gostei mais deste filme do que as anteriores adaptações do Sonic. Também não é do Sonic. Live action. Pensar que ias dizer, gosto mais deste que o de 93, não é? Gosto mais deste do que das adaptações do Sonic. Os Sonics eu quase que adormeci nas 2 vezes que fui ao cinema vê-los. Eu sei. Sério? Sabes? Olha, eu por acaso gostei dos filmes do Sonic. O segundo Sonic foi uma agradável surpresa. Acho que é melhor que o primeiro e eu ri a bom rir nesse filme. Um Sonic 2 não merecia ser tão bom como o filme acabou por ser. Gostei muito desta adaptação. Gostei da forma como faz aqui a ponte entre várias gerações, porque tem referências desde os primeiros jogos, quando o filme em determinada altura entra em modo de jogo de plataforma, eles a passarem obstáculos como se tivessem... E a música vai sofrendo alterações como se fosse a música também das várias épocas. E gosto desses piscar de olhos que vão aparecendo ao longo do filme, e ao mesmo tempo consegue cativar gerações que, mesmo que não percebam muitas das referências, conseguem embrenhar-se nesta história. Todo aquele clipe televisivo de anúncio ao trabalho deles como canalizadores. You're the Mario Brothers. Exatamente, tudo isso é uma grande homenagem, e o filme depois está pejado dessas pequenas referências, mas eu acho que estão feitas com bom gosto. Eu estava a ver com os meus filhos no cinema, e era eu dar uma cotovelada ao Léo a dizer, olha,
olha, estás a ver aquilo, e ele também percebeu a referência, e às vezes era ele a dar-me cotovelada, olha, percebeste aquilo é Às isto, vezes era aquilo ele que dava uma cotovelada a dizer: pai, cala-te, quero ver o filme. Aquela referência do Luigi's Mansion, Sim. fui eu que dei uma cotovelada ao meu pai. Pois, bem, neste filme então vocês ficaram com os ombros pisados, porque o que não falta aqui é referências, né? Estavam sempre tac, 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 tac. é referências. Pois é. Referências. Já percebemos que tu não gostaste muito do filme, não é, Daniel? Não, eu gostei do filme, quer dizer, gostei, acho que o filme, para começar, tem, a animação é excelente, isto vem daquela malta, da malta do GRU mal disposto, não é? Vem desses da Illumination Studios, e os gajos têm de facto aqui, em termos de complexidade de cenários e de criatividade e de cor e de visualmente, sim, é um docinho, está incrível, está muito bem feito. Pá, acho que de facto o filme é uma coleção de referências transversais a várias gerações, e nisso acho que o filme está muito feliz, nunca parece excessivo, acho que tem o equilíbrio perfeito entre referências do passado e do presente. Acho só que a história do filme é demasiado simplória. É o Bowser quer tomar conta do Rain Mushroom, e o Super Mario vai lutar contra ele. Não te esqueças que aqui eles fizeram mesmo isto para um público-alvo bem definido. Achei que, como trintão que sou, o filme faltava um bocadinho de humor, um bocadinho mais sagaz, percebes? Acho que o filme estava de facto muito virado para o público infantil, o que não é um problema. Na verdade, a história do Super Mario nunca foi nada muito elaborado, portanto o filme nisso está coerente, mas achei que o humor era de facto mais virado para o público infantil. Nada contra, é o que é, mas senti que faltava ali um bocadinho mais de escrita. Mas, novamente, pá, é um filme para miúdos, não sou super exigente aqui com o resultado, é o que é. Muito bem, mas gostaste mais do Sonic do que deste, é isso? Gostei mais que o primeiro Sonic. Também é injusto estar aqui a comparar. E um bocadinho menos que o Sonic 2, Sonic 2. Talvez. Leonardo, és tu? Vou tentar começar com as referências desde o início. Ui, não, ele não tem muitas. Eu não me lembro delas todas. Então, temos do jogo do Donkey Kong, lá na luta do Donkey Kong tem as barras e ele atira os barris. Temos quando o Mario se transforma no gato e no esquilo. Sim. É uma referência ao Mario Neko. Tanuki, acho que é assim que se chama. Não, Tanuki é uma espécie de guaxinim que existe no Japão. Que ele também tem um fato de guaxinim a dada altura, não é? Então, okay. E aquelas referências tipo o Mario e o Luigi tem no quarto uma Nintendo. Sim, exatamente. Mas eu quero é saber a tua opinião. Foi muito bom, muito bom. Quantas muito bom estrelas? O que é que gostaste mais? Pontuaste no Letterboxd? 5 estrelas. 5 estrelas, ok. 5 estrelas. Se as pessoas te quiserem seguir no Letterboxd, qual é que é o teu nome lá? É Leonardo, com L maiúsculo, GF maiúsculo, 11. Tudo junto. Ok. Quando começarem a aparecer lá filmes do Steven Seagal e do Van Damme, já sei que alguém meteu o dedo. Nós estávamos numa sala mais ou menos meia de pessoas a ver o filme. Sim, tinham lá muito pouco. Começaram os créditos, não é? A rolar. Pois é. E foi toda a gente embora e nós éramos os cromitos lá. Descemos até à ficaram para ver a cena pós-créditos. O filme já tinha acabado, começaram a dar os créditos. Depois só ficámos nós e mais um outro grupo. E começou a dar um pós-créditos, que era do Bowser, pequenino, numa jaula a cantar. E depois Peaches. Exatamente. Deixa-me dizer, eu gostei muito do Luma, pá, daquela chama azul que estava dentro da jaula que só dizia cenas super sádicas. O gajo parecia que estava a passar por uma depressão qualquer. Não, mas só se ria, porque aquilo é uma voz de uma criança. Era uma voz de uma criança. Só a morte apaziguará a dor, não sei o quê, só cenas assim. Depois começaram a dar os outros créditos, toda a gente foi embora, menos nós. E depois começou a dar mais um pós-créditos. Sim, é mesmo no final, eu sei. Mas não digas, que é para não vamos estragar a surpresa, não é? É para a sequela. Então está feito, não é? Muito bem. Olha, Leonardo, obrigado por te juntares a nós. Exato. Game over, man! Game over! Olha, já me estragaste aqui o meu fecho, porque eu tinha isso aqui escrito. Não. Estás a gozar? A sério? Meus culpas desta vida, meus gumbas desta luta, fazemos então Game Over, man, a mais uma jornada videojogável do VHS. Esperamos voltar a ver-vos por estas bandas num próximo episódio. Até lá, cuidado com os becos escuros e os agoeiros na praia. Beijinhos na testa e até breve.
Que fofinho. Percebeste a referência? Não. Do Game Over? Game Over, man! Não. Não? Essa ele não percebeu.